boa tarde. Meu nome é Eduardo Guimarães. Meu motivo mais uma vez na gravação desse vídeo, é estar falando sobre as aspirações partidárias, do Partido Nacional Não Governamental, que é o partido político de criação própria idealizado por mim, cuja finalidade democrática é representar politicamente a população diante de diretrizes ou foco político de extrema direita, ou seja, aquelas questões em que às vezes o Estado ou a população pode ser lesionada em seu direito social, tanto em se organizar politicamente, os órgãos públicos ou entidades, ou em se fazer representar por ele, por pessoas que geralmente elas também sofrem represárias de alguma forma. Então o Partido Nacional Não Governamental é um partido cuja finalidade é se formar por meio de ONGs, ou seja, pessoas autônomas, independentes da iniciativa privada, cujo foco é auxiliar a formação de governos nos estados e municípios, na razão de criar benefício por meio de suas implementações políticas ou recursos e obras para a população de forma geral. Então o Partido Nacional Partido Nacional Não Governamental, quer dizer, seria o limite da democracia, é um partido de extrema direita, dizer assim, ou seja, acima de tudo, a ideia dele é representar a democracia dentro de um foco político-social em que o limite do governo, das autoridades, está justamente relacionado a ele. Vamos dizer assim, onde já tem governo, então não existe mais governo, seria a finalidade do partido é esse. Por isso que você vê com a sigla PNNG, Partido Nacional Não Governamental, e o número 90, que é justamente aí o ápice, vamos dizer assim, das reações político-sociais ou de índice, vamos dizer assim, sobre algum tipo de estatística, seja ela político, social, ou vários outros tipos de organismo em que deva se relacionar algum tipo de meta ou conquista sobre um plano satisfatório. Vamos dizer que 90 seria uma média boa entre aquilo que se deve por natureza ao corpo e também ao cabeça, vamos dizer assim. Seria essa a ideia, seria um governo completo, considerando suas limitações humanas diante da face do seu semelhante, ou aquilo que politicamente é aceito, ou passivo de ser entendido, vamos dizer assim. Já que hoje em dia tem muitas pessoas querendo ser ou sendo, sem na verdade ter uma base que justifique a sua autoridade ou a dignidade que tentam ostentar. Nessa ocasião quero estar tratando do assunto que está sendo encabeçado pelo Partido Nacional Não Governamental, e que é o meu tema político, um dos temas políticos tratados por mim. Eu sou Eduardo Guimarães, e o tema é exclusão definitiva do desemprego. É um projeto pessoal meu, que está ligado à minha aspiração partidária. A primeira meta desse foco político-social administrativo, cujo tema é a exclusão definitiva do desemprego, tem a principal meta, é a ampliação da aquisição do período do seguro-desemprego às proporções de taxas ou índices percentuais de desempregados conforme o índice de empregados por ciclos sazonais. Certo? O segundo tópico é readaptação de empregados e ramos de atividades por setores e grau de instrução por meio de cursos de especialização ou cursos profissionalizantes. No finalzinho desse contexto, dessa gravação, desse vídeo, desse trabalho, vocês vão entender, a pessoa que tiver posse desse arquivo em vídeo, vai entender o que eu estou querendo dizer, dentro daquele plano assim, de organização político-social administrativa, ou onde aquilo seria propriamente aceito pela população diante daqueles que se colocam como representantes da democracia dentro do país. Vamos dizer assim, Então, aí, segundo tópico, vem a readaptação de empregados e ramos de atividades por setores e grau de instrução por meio de cursos de especialização ou cursos profissionalizantes. Terceiro tópico é instituição de períodos sazonais de empregabilidade, divididos em 3 ou 4 grupos de empregados por período, respeitados os índices de desempregados e empregados de forma genérica. Ou seja, no quarto tópico eu já venho explicando qual seria a finalidade do primeiro, do segundo e do terceiro. Torna viável a aquisição do seguro-desemprego entre os períodos de 4 ou 5 anos, conforme a disparidade nacional de índice de desemprego e empregabilidade, respectivamente, observando as taxas, observando as alternativas sazonais dos setores e ramos de atividades econômicas
respeitados os graus ou grau de instrução do trabalhador e suas habilidades específicas, em curso de readaptação, distribuído entre 3 ou 4 fases ininterruptas dos ciclos sazonais, entre o intervalo de um ano, ou seja, os ciclos sazonais ele será conforme o índice, né, eles serão estabelecidos conforme o índice de desemprego e de empregados, né, de forma genérica, né, dentro de vários setores, né, da economia do país, né. E de acordo com esse ciclo, vai ser determinado também o período e o tempo que o trabalhador será assegurado, né, pelo salário dele por meio do seguro-desemprego. Qual que seria essa finalidade? Justamente tornar instável outros setores da economia que começam a perder força e poder aquisitivo, tanto na razão de manter empregados ou também de manter outros direitos também que são ligados de forma direta ou indireta a eles, pelo fato de ter pessoas desempregadas que não permitem também que tornem viável também a circulação da moeda e a permanência dessas empresas ou desses setores em funcionamento constante, né, vamos dizer assim, quanto a necessidade pública e democrática, tanto na razão do Estado se instituir e garantir direitos, quanto também das pessoas também se prover desses direitos, não é? Então, os ciclos sazonais eles são determinados de acordo com a taxa ou índice de desempregados, né, em relação a cada período sazonal, que vai variar entre 4 e 5 anos, né? Eles são ininterruptos e dentro deles vai ser distribuído 3 fases, né, ininterruptas desses ciclos entre o período de um ano, né, ressalvadas as variações readaptativas de profissões, respeitando o índice de desempregado e o índice de empregabilidade do ciclo sazonal do referente período, que terá a variável percentual de empregabilidade e desemprego de 1 a 25% para períodos sazonais de 4 anos e de 1 a 20% para períodos sazonais de 5 anos, ou seja, de acordo com o que, né, ou seja, o trabalhador, ao invés de ter o seguro-desemprego depois de 2 ou 1 ano, 6 meses, ele terá o que entre 5 ou 4 anos depois. Por quê? Porque esse seguro-desemprego vai acompanhar a necessidade democrática do governo de forma genérica, ou seja, se não há emprego, aí realmente há necessidade de ter o seguro-desemprego. Se não há, né? Só que esse seguro-desemprego não pode ser garantido como se fosse algo que assim, a pessoa que tivesse que gozar ele simplesmente porque a lei falou. Ele tem que ter uma viabilidade para o Estado em relação ao ordenamento jurídico do Estado e para o apoio político social da população de forma genérica, quanto aqui a responsabilidade de governo, que seria, no caso, a aspiração do governo do Partido Nacional Não Governamental. Então, quer dizer, esse ciclo sazonal vai defender justamente isso, esses ciclos sazonais. Por quê? É entre 4 e 5 anos cada ciclo. Por quê? Em 4 anos vai ser definido o ciclo em que a taxa de desemprego chega até o limite de 25%. Em 5 anos, até o limite em que chega até 5%. Né? E isso aí, nesse período, o trabalhador, né, terá aí o seu prazo, o seguro-desemprego dele vai estar respeitando justamente o índice de empregabilidade. Né? Quer dizer, se é 25, quer dizer, você tem 75% de pessoas trabalhando. Então, quer dizer, o processo de readaptação profissional ele vai variar de 1 em 1 ano. Por quê? Porque o trabalhador ele pode entrar na empresa e trabalhar 1 ano nela e pode adaptar em outra profissão e ir para outra empresa, até dar ele o direito de que, conforme o índice de empregabilidade ou desemprego, ele também tem o seguro-desemprego depois de 4 ou 5 anos, de acordo com o índice sazonal que garantir o direito naquele período, previamente estabelecido pelos órgãos competentes, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas dos Estados e da própria Ministério Público do Trabalho e Emprego. Então seria essa a visão. Por quê? Porque você praticamente está permitindo que o Estado funcione indiferente se tem emprego ou não. Né? E se não tem emprego, o trabalhador, uma vez que ele tem condição de garantir os seus direitos sociais, ele também está garantindo os direitos sociais daquela empresa que poderia estar fechando, porque ela não tem público para se manter, né? Ou seja, o produto dela, né? Ou seja, para o fato de poucas pessoas terem poder aquisitivo para adquirir ou comprar, automaticamente ela também não vai ter o que vender, então não tem como ela se manter também. Então o seguro-desemprego, nesse sentido, ele vai acompanhar a economia, a necessidade democrática de se prover a população de emprego e de recursos conforme a disponibilidade daquilo que o governo estará oferecendo. E a população também está colocando pessoas para representá-la também diante dos órgãos públicos. Então, a finalidade desse processo, né, de exclusão definitiva do desemprego é justamente isso. É garantir que o cidadão ele tenha legitimidade e autenticidade sobre as suas necessidades e possa também
se adaptar conforme a capacidade ou aquilo que o governo pode oferecer para ele. Quer dizer que o governo pode fazer mágica, mas ele pode abrir caminhos, né? Então eu como assim, pessoa aspirante a representar politicamente a nação sobre algum tipo de aspiração, seja por meio de Câmara de Vereadores, município ou estadual, embora meu projeto está mais voltado para a questão a nível nacional, né, que é de deputado ou presidente, justamente porque é uma questão que não vai ficar somente restrito a distrito ou a prefeitura, né, porque tudo vem de cima e a prefeitura já depende do estado, então no mínimo já entra a questão da segunda instância e consequentemente a terceira, que seria a questão federal, né, que é o Congresso. Então, de alguma forma, minha aspiração política a princípio seria deputado federal, para poder ter abrangência em relação aos projetos pessoais ligados ao Partido Nacional Não Governamental. Não é isso? E continuando aqui, nesse tópico relativo ao período sazonal que a gente falou, aí vem a linha A, né, que fala assim: o cidadão poderá submeter-se a variável adaptativa de profissão de no mínimo 3 funções ou cargos entre os diversos ramos de atividades econômicas ou até mesmo por questões de impedimentos previdenciários, ou seja, às vezes essa questão abrange também a questão previdenciária, porque às vezes a pessoa machuca, ela fica encostada, mas ela está dentro do período já que está completando um período sazonal, né, em que o governo estipulou que aquele período seria de 4 anos ou 5 anos para poder garantir o seguro-desemprego para a pessoa. Aí, quer dizer, ela já está, como ela já pode ter se ferido ou precisar de ser encostada pelo sistema previdenciário, ela já fica dentro do período de abrangência nesse sentido também, não é? Então, por cada período anual compreendido o ciclo, ou seja, o cidadão poderá submeter a variável adaptativa de profissão de no mínimo 3 funções ou cargos, ou seja, entre os diversos ramos de atividade econômica ou até mesmo por questões de impedimento previdenciário, por cada período anual compreendido o ciclo sazonal, conforme o percentual de desemprego daquele período, ou seja, por 4 anos, né? Assegurados os direitos de retenção do seguro-desemprego ao cidadão com legitimidade de direito, enquanto o período sazonal em que ele atribuiu os direitos estiver ainda vigente. Ou seja, às vezes o período, essa questão refere-se àquele cidadão que o Estado vai garantir, ou deveras, né, garantir para ele o direito, e ele já está no seguro, então, quer dizer, não tem obrigação de abrir mão, já que já está tendo um período em que a lei já garante para ele cumprir com aquele período, né, de gozar do seguro-desemprego. É isso? Isso. Na B vem assim: a base padrão de cálculos para a formação ou inserção readaptativa de profissão será o percentual de 25% por cada ciclo sazonal, diferente de serem 4 ou 5 anos os períodos sazonais, aos quais se deu o direito ao cidadão trabalhador. Por que isso? Porque matematicamente 25% já é o limite. Assim como também o período sazonal até 5 anos seria o limite também. Fora isso, acima desse período já seria fraude. Né? Não tem como você falar que 50% da população estaria desempregada. Não tem lógica para isso. Né? Até porque até o movimento que você faz para poder fazer a própria readaptação de profissão diante de cursos profissionalizantes ou especialização, você já está gerando emprego, então você já está reduzindo esse índice. O Estado já estaria reduzindo esse índice só aí. Então, quer dizer, não tem essa lógica. O pessoal diz, não, mas se tiver mais, não tem como ter mais. Né? Administrativo, matematicamente falando, desde a minha capacidade matemática de pensar e raciocinar, dentro da estatística lógica, não tem como ter, né, ou estabelecer um ciclo maior do que 5 anos ou 4 anos, ou acima de 25%, ou padronizado acima de 25%. É justamente a média, né, a média de qualquer tipo de expressão matemática em que a pessoa consegue se estabelecer seria 25%. É porque as horas são o quê? Nós temos um dia com 24 horas. Um dia tem 24 horas, quer dizer, né, assim, fora isso, a ponta disso aí seria justamente o espaço em que você precisa de haver o que? As reações químicas, bioquímicas da matéria, a questão que entra a questão da cinética, física, matemática, essas coisas assim, geográfica, coisa assim do tipo, que vai permitir com que esse tempo trabalhe, né, entre 12 e 12 horas, em relação ao aquecimento solar, essas coisas assim do tipo, que vai entrar para o lado da matemática. Então, matematicamente falando, não tem como. Se passar 6 anos já seria fraude, não é? Tem que ter aplicabilidade para poder fazer uma contagem exata. Eu já quero o próprio equilíbrio da balança, sobre algum tipo de estatística ser estabelecida. Então, o que acontece? A finalidade do padrão de 25% é justamente estabelecer aquilo que, na verdade, seria base para tudo. Não é isso? Com base nas horas e no tempo, né?
E então assim, por cada período sazonal seria 25%, e diferente de serem 4 ou 5 anos os períodos sazonais, né, os quais se deu o direito ao cidadão trabalhador cuja atividade econômica por cargo ou função se dará de forma alternada, ou seja, por período de um ano, respeitados os percentuais de 8,3% por profissão ou cargo ou e suas variáveis econômicas. Ou seja, a gente for pensar bem, quantas atividades econômicas tem no país? Muitas. Tem umas que está de forma coordenada, de forma até indiretamente, ele faz parte do mesmo setor, mas às vezes a profissão e a função da pessoa não é a mesma. Então, quer dizer, você tem dentro de 4 ou 5 anos aí, você tem condição de adaptar em 2 ou 3 profissões a mais, entendeu? E se garantir empregado. Então, quer dizer, isso aí você pegar um ramo de atividade só, né, em que você tem a pessoa, em que a empresa ou a indústria ou o ramo de atividade disponibiliza outros cargos dentro do mesmo setor. Imagine os demais setores. E geralmente ele vai estar trabalhando sempre a margem de 8,3%. Né? Porque 75% seria a base padrão, mais 25% seria justamente aquele que estaria desempregado. Então, quer dizer, você está absorvendo isso aí e garantindo um período padrão de seguro-desemprego com base nesse período sazonal, que no caso seria de 4 anos ou 5 anos. Né? Aí vai se estipular, uma coisa vai variar e vai ser o seguinte, o período do seguro-desemprego. Né? Que já está falando mais para frente, vai estar falando que vai ser entre 12 meses a 16 meses, que é justamente vai compreender esse padrão matemático. Né? Então isso quer dizer que depois de 4 anos, o trabalhador automaticamente tem direito ao seguro-desemprego entre 12 meses. Por quê? Porque automaticamente aquele que estava parado, ele vai voltar, ele vai estar se readaptando e voltar para o mercado de trabalho. Quer dizer, aquele que está em seguro-desemprego continua se mantendo e mantendo a atividade econômica também de outros setores. Quer dizer, não existe seguro-desemprego, não existe desempregado, não existe pessoas com falta de poder aquisitivo no país por meio desse processo que eu estou criando. Por quê? Porque matematicamente falando, ele vai absorver tantos que estão a necessidade popular daqueles que precisam de trabalhar, precisam de recursos e fazer mais funcionar por meio de empresas que estariam fechando as portas, ou cidadão que estaria deixando de conquistar pelo fato de não ter dinheiro no bolso, como também garantindo também que outros setores da economia funcionem de forma alternada, né, e competitiva da mesma forma. Quer dizer, simplesmente vai manter equilibrado vários setores da economia de acordo com a necessidade de empregabilidade e também de assistir aqueles que são desempregados, não é isso? Então, e a margem seria em média 8,3%. Por quê? Porque você tem 75%. Se você tem 25% é a base padrão, então quer dizer, entre 75% você tem 3 períodos, né? 3 períodos, né, de um ano, em que a pessoa pode variar em uma atividade ou outra, caso, né, de acordo com a variação do desemprego. Não é isso? E também a necessidade do mercado absorvendo, né, esse trabalhador ou incluindo ele socialmente, né, nos projetos do governo. Então, automaticamente, então diz-se, né, de forma estatística que não há desemprego, né, porque com o passar do tempo a tendência é esse percentual reduzindo. Então, quer dizer, o seguro-desemprego vai variar de acordo com isso, com essa necessidade, quer dizer. A princípio, eu sei que ele não vai variar acima de 25%. Ele não vai variar. Eu tenho certeza disso. Matemática não fala. A gente fala, eu tenho certeza disso. Não é? E se ele abaixar muito é 20%. Não é? Quer dizer, está mais fazendo abaixar de 20% para... Ele não vai chegar a zero. Ele abaixar no máximo é 10%. Então, quer dizer, no mínimo 10% da população ficará no seguro-desemprego de acordo com a gestão, né, de formação de emprego de recursos sociais, né, por meio dos governos. Então, quer dizer, a média já está traçada, não é? De alguma forma vai ter que chegar nessa estatística. Não tem como a pessoa falar assim, não. Ele pode ser matemático do jeito que ele for, como eu costumo dizer, né? Já pode ser formado em qualquer área econômica, que está ligado à questão administrativa. Ele vai chegar no mesmo ponto de vista. Só o fato dele estar trabalhando uma situação em que a população tem condição de se investir em si mesmo, e o governo tem condição de investir na população por meio de seguro-desemprego, garantindo que ela possa interagir com outras atividades econômicas, garantir empregabilidade para ela, ou sustentabilidade para ela, ele vai estar ajudando tanto aqueles que poderiam estar fechando as portas como empresário, como também aqueles também que estaria passando, né, no estado de pobreza ou passando necessidade
pelo fato de ter um verdadeiro apoio por meio do Estado ou dos meios competitivos ou institutivos do governo. Então, assim, um exemplo seria assim: se 75% da população está desempregada, teremos um período sazonal de 4 anos, respeitados o ramo de atividade e grau de instrução do indivíduo. Por que respeito o ramo de atividade? Porque não adianta a pessoa falar assim, não, eu quero trabalhar disso ou daquilo outro. Mas às vezes a pessoa não vai ter respaldo político-social para poder se formar em outra função, né? Ou se ela não tem o grau de instrução compatível, automaticamente ela vai ter problemas. Não é por quê? Porque ela não vai querer que o salário dela baixe, mas ela pode variar entre uma função e outra, respeitando o grau de instrução dela, ou o ramo de atividade. Quer dizer, às vezes ela pode mudar o ramo de atividade, mas o grau de instrução, né? Isso é o que qualifica ela, o que qualifica ela e a autoestima dela. Então você não pode abaixar também, rebaixar ela a uma condição em que ela lutou e batalhou por isso. Então, quer dizer, democraticamente, então, a intenção do projeto também é respeitar também aquilo que, por meio de habilidade individual e potencial próprio, a pessoa também procurou conquistar ao longo dos anos. É claro, ressaltando também a imagem pública do governo que tem que pautar pelos princípios da imparcialidade, impessoalidade e homogeneidade e garantia de direitos de forma igualitária, né? Não é verdade? E, ou seja, 25%, né? Respeitado voltando aqui, né? Se 75% da população está empregada, teremos um período sazonal de 4 anos, respeitado o ramo de atividade e o grau de instrução do indivíduo, ou seja, 25% da população estaria desempregada, desacelerando o crescimento econômico e tornando instável a atividade econômica de vários outros setores, ou seja, né, se ela está parada, ela não está se provendo de nenhum recurso, e nenhum Estado também está assistindo ela. Aquele dinheiro está acumulado em algum setor de forma específica, ou aumentando aí o índice de valores de mercadoria, né, de forma prejudicial ao próprio ordenamento jurídico do Estado e a garantia de direitos. Né? Então, de alguma forma, esse valor que não estaria na mão dela, estaria na mão de outro setor. Então, economicamente falando, se garante o seguro-desemprego para a pessoa conforme o percentual de desemprego e garante também que ela se readapte e aumente o espaço de aquisição do seguro-desemprego, automaticamente ela tem condição de se manter empregada, crescer politicamente dentro do espaço em que ela tem condição de prover de instrução, de grau de conhecimento, de atividade e reduzir também a desigualdade social, porque como ela está se fazendo mais conhecida, automaticamente ela tem mais presença de espírito para definir a própria democracia do Estado e ter personalidade também para isso, né, quanto à questão política. Então, o crescimento porque uma vez que ela está desempregada, ela vai estar tornando instável também algumas atividades econômicas de vários setores. Né? Com o advento do ciclo sazonal de empregabilidade, esse percentual será readaptado, né, em outras funções do mercado de trabalho, gerando um período de seguro-desemprego de no mínimo 12 meses. Ou seja, quando o período sazonal for, né, compatível a 25%, né, a 4 anos, automaticamente a taxa de desemprego seria 25%. Então, automaticamente, o seguro-desemprego estaria variando em 12 meses. Né? Seria um ano de seguro-desemprego, né? Após o período de 4 anos de trabalho, né, por cidadão. Quer dizer, ele não teria o seguro-desemprego depois de 1 ano e 6 meses, ou 5 ou 2 anos. Seria depois de 4 anos. Por quê? Porque ele já está trabalhando, o Estado está trabalhando a questão de inserir ele novamente no mercado e readaptar ele de acordo com a disponibilidade de funções. Não é isso? E aquele trabalhador que já está trabalhando também, se quiser, às vezes ele ficou enfarado de estar trabalhando em questão psicológica, ou moral, ou sentimental, alguma coisa assim, ele pode estar também variando também dentro da própria empresa. A empresa, no caso, seria uma forma também, ela também, no caso, deveria estabelecer, o Ministério do Trabalho e Emprego também deverá, vamos dizer assim, né, de forma passível e respeitosa, né, está também viabilizando com que esses trabalhadores também se readaptem, né, para que também haja uma necessidade econômica mais abrangente de assistência por meio do Estado também, vamos dizer assim, e do governo e das autoridades ligadas à iniciativa privada e às ONGs. Não é isso? Porque o Partido Nacional Não Governamental é formado mais por ONGs, quer dizer, pessoas que são autônomas e independentes, que têm por finalidade estabelecer mecanismos que favoreçam a formação política e social de governo, né, em proteção do próprio Estado, democraticamente falando, e também os interesses privativos de grupos, mas de forma imparcial e impessoal, sem envolver-se com o problema dele de forma direta, né?
Porque hoje tem muitas vezes a pessoa quer governar, mas ela quer fazer do Estado um objeto partidário. Quer dizer, então o Estado não é democrático, de direito. Então não há princípio, né? Princípio constitucional em que o governo, o ordenamento jurídico deve zelar pela imagem pública, ressalvado o princípio da imparcialidade, da impessoalidade, homogeneidade. Então, quer dizer, se está para o lado partidário, automaticamente ele também já está ferindo aquilo que permite se estabelecer. Então, democraticamente, o Partido Nacional Não Governamental ele observa isso. Ele observa que não é o Estado se democraticamente ele não for votado para isso. Assim como o Estado também não será o Estado se automaticamente ele não for apoiado naquilo que politicamente eu estou me expressando, né, de forma diante dos meus projetos partidários, que pertencem ao Partido Nacional Não Governamental. Esse partido, né, de iniciativa própria, né, que eu acho que será de grande utilidade para a nação. Tanto para a questão de organizar politicamente o Estado, como também para garantir, né, os direitos políticos à população de forma genérica, que é o cidadão em si. Né? Então, no período em que o ciclo sazonal for de 4 anos, né, em que a margem de empregados está entre 75% e desempregados entre 25%, o período de seguro-desemprego será de aquisição o fator gerador do seguro-desemprego seria no mínimo 12 meses para aqueles cidadãos que estariam desempregados, né? Período em que o Ministério do Trabalho e Emprego estará sem incumbindo de readaptá-lo em outras atividades, né? Ou seja, nesse período de 12 meses ele pode estar, de acordo com o setor, as pessoas já estão empregadas já nesses períodos anteriores, ele vai estar fazendo um levantamento, né? Para saber qual aqueles que tem interesse de mudar ou de uma profissão de cargo para o outro, por questão psicológica, é coisa assim que eu costumo dizer. Só o fato de estar trabalhando essa questão, você já está envolvendo questão psicológica, né? Coordenação, outros setores também que estão gerando emprego com isso aí, né? Em relação à coordenação, setor de RH, e outros fatores aí que vai estar, né, aquecendo também, gerando emprego também em outros setores. Então, quer dizer, a taxa de desemprego já está reduzindo só no fato de colocar em prática esse projeto. Quanto mais a pessoa já ter que trabalhar a questão propriamente, né, de outros ramos, pelo fato do cidadão em si já ter garantia de ter salário no bolso, né, dentro desse período em que ele vai estar desempregado, mas estará recebendo seguro-desemprego. Quer dizer, ele vai estar segurando, garantindo a estabilidade econômica de outros setores que poderiam estar tendo queda, pelo fato que parte da moeda está convergindo somente para um setor, uma atividade econômica ou um grupo social restrito, que na prática não vai ajudar o governo em nada e não vai assistir ela em nenhum tipo de projeto social ou interesse, né, a ser evocado por meio de instituição pública, privada ou de si mesmo. Então, de alguma forma, já está selando aquilo que seria a brecha, né? Eu creio que é isso. Então, assim, então, quer dizer, o Ministério do Trabalho e Emprego estará se incumbindo de readaptar em outras atividades curriculares para que os mesmos possam se inserir novamente no mercado de trabalho pós o período de seguro-desemprego, reiniciando um novo ciclo sazonal, cujo período irá depender do índice de empregabilidade observado a taxa de desemprego. Né? Quer dizer, cada período sazonal em que se dará o direito ao trabalhador no seguro-desemprego vai ser observado o período de quê? Do índice de empregado e desempregado. E isso vai variar entre 4 ou 5 anos. Né? E no caso de 4 anos, seria 25% de desempregados, né? E 75% de empregados. O seguro-desemprego seria 12 meses, após 4 anos de trabalho. Né? E agora vem a parte B, que é a parte em que o último percentual, que é o último, né, tem aplicabilidade real. Fora isso, passar disso já seria fraude. Seria o seguinte: se 80% da população está desempregada, teremos um período sazonal, está empregada, vamos dizer assim. Desempregada não, perdão, empregada. Teremos um período sazonal de 5 anos, respeitados o ramo de atividade e grau de extinção do indivíduo, ou seja, 20% da população estariam desempregadas, desacelerando o crescimento econômico ou tornando instável a atividade econômica de vários outros setores. Com o advento do ciclo sazonal de empregabilidade, esse percentual será readaptado em outras funções no mercado de trabalho, gerando um período de seguro-desemprego de no mínimo 16 meses. Quer dizer, esse é o ápice. Daqui para lá não tem como. Ou seja, não tem como você colocar 18, 17, 20, não tem. Por quê? Matematicamente falando, não tem como existir isso. Porque só o fato da pessoa colocar o projeto na prática, automaticamente já está reduzindo o desemprego. Porque você já está
assim, forçando outros setores a colocar mais pessoas para trabalhar de forma direta ou indireta, tanto no setor público quanto no setor privado, em relação à administração pública direta ou indireta. Então, quer dizer, não existe, não tem como acontecer isso. E o tempo também são 4 anos. Quer dizer, quanto tempo o trabalhador geralmente tem seguro-desemprego? 6 meses, ou 1 ano e pouquinho. Então, quer dizer, você não é obrigado a trabalhar 4 anos, mas você sabe que em relação ao governo, você poder ter direito, você tem que trabalhar 4 anos. Por quê? Porque economicamente, de forma genérica, o Estado precisa de garantir direitos diante de obrigações em que ele está sendo representante da população democraticamente. Ele não pode ser forçado por um grupo social privativo por questão de interesse partidário, de querer distorcer o que eu estou falando, para convergir meu interesse em interesse partidário de outros grupos que, de alguma forma, nunca me favoreceu, por questão pessoal ou por questão democrática de forma genérica, quanto ao uso de serviço público ou na razão dele. Então, quer dizer, são coisas que podem ser vistas sofrer distorção que na prática não tem aplicabilidade nenhuma. Por exemplo, a pessoa pode evocar alguma questão de posição social ligada à formação acadêmica e o outro, mas na verdade não tem aplicabilidade. É mais uma pessoa querendo, é mais um querendo dizer o seguinte: você pensa, mas quem toma partido sou eu. Não, o Partido Nacional Não Governamental justamente é o limite daquilo que não pode ser governado, porque já é a representação do interesse democrático na extrema-direita. Então, quer dizer, você nasceu livre, então quer dizer, você tem direito de se organizar. Assim como é livre a instituição de associação, então associa-se também quem quer, ninguém também é obrigado a permanecer associado, não é isso? Então, quer dizer, o Partido Nacional Não Governamental, ele entende o seguinte, que ele vai governar, o governo tem que governar de forma genérica, o cidadão ele tem que se expressar e saber o seguinte aqui, ó, você não tem só uma necessidade pessoal em relação ao governo, né? Você tem também um dever. E o dever é saber o seguinte: para você garantir emprego ou garantir recursos sociais para você, você tem que cumprir também com normas que vão favorecer não só você, mas outros também. Quer dizer, é igual a lei fala. A lei costuma dizer que o Estado não prejudicará, né, a lei, né, naquilo que todos forem forçados por questões mesmo em que no conteúdo geral da coisa, né, vamos dizer assim, da coisa julgada, o coletivo é que está sendo assistido. Então o Partido Nacional Governamental, em relação a esse projeto, está assistindo, tende a assistir o governo, a população de forma genérica. Não é questão partidária, ligada ao setor público, nem interesse privativo, nem do próprio partido, né? Porque se for fazer isso, então eu serei mais um, né? Que estaria eu desviando dinheiro para um setor ou para outro, né? E outra, criando artifício ou mantendo algum tipo de controladorismo que na prática não representa a democracia, nem por meio do Estado, nem por meio do interesse privativo de sociedade, de classe, de governo, ou por meio de qualquer tipo de ONG, de forma de relação à administração pública indireta ou direta. Então eu seria mais um, na verdade, querendo ser o que na verdade vai depender do conhecimento da população. Como ela não conhece, automaticamente ela será mais uma vez marionete palhaço, né? Para criar espetáculo para quem acha que é os senhores do nariz alheio, né? Mas é verdade, então o Partido Nacional Não Governamental ele não vem estimular e nem manter tradição com base nesse tipo de coisa, por questão de origem, né? Vaidade política social, cultural, isso aí não tem nada a ver, né? O Estado é democrático e tem garantia de direito, e a lei garante igualdade de direito. Só que para ter igualdade de direito também tem que ter direitos e obrigações, né? Nenhuma pessoa pode dizer assim: eu tenho direito e ferir a fé do outro. Então o Partido Nacional Não Governamental tem que entender, ele prega justamente isso. Para você ter direito, você tem que ter obrigações. E essa obrigação ela não força você, é questão que está ligada à sua espontaneidade, livre-arbítrio e sã consciência. E sã consciência não é você saber que você está sendo ameaçado, é sã consciência saber que o que você está fazendo tem utilidade não só para você, mas também para o seu semelhante. Não é igual as pessoas que querem colocar a faca no seu pescoço e ditar para você regras. Não existe isso, né? E regras que na prática ela não quer cumprir, porque é igual eu costumo dizer: se o médico, eu costumo dizer uma frase, né? Se o médico formou em médico, ele só vai ser médico uma vez que tiver paciente. Se não tiver paciente, então não adianta ele formar em médico, em medicina. Não é verdade? Se ele formou para ser médico, não quer dizer, só vai ter utilidade uma vez que tiver paciente. Não é? Se não tiver paciente, não adianta ser médico. Se não tiver advogado, se o advogado for advogado e não tiver cliente, não adianta ser advogado, adianta. Então pensa assim, tudo tem utilidade, né? E parte do princípio da sanidade, quer dizer, ou para se fazer são, ou para se manter são. De alguma forma, a mentalidade é essa: ninguém quer ficar doente, né? Por mais que ele sabe que ele tenha necessidade, está vulnerável aos infortúnios.
Então, voltando aqui no tópico B, se 80% da população está empregada, teremos um período sazonal de 5 anos, respeitados o ramo de atividade e grau de instrução do indivíduo, ou seja, 20% da população estaria desempregada, desacelerando o crescimento econômico ou tornando instável a atividade econômica de vários outros setores. Com o advento do ciclo sazonal da empregabilidade, esse percentual será readaptado em outras funções no mercado de trabalho, gerando um período de seguro-desemprego de no mínimo 16 meses para aqueles cidadãos que estariam desempregados. Não é isso? Período em que o Ministério do Trabalho e Emprego estará se incumbindo de readaptar em outras atividades curriculares, ou seja, disponibilizando conforme a demanda do mercado de empregados, né, que é os 80%, né, quer dizer, já está fazendo um levantamento, quer dizer, o Estado está trabalhando, tem mais pessoas trabalhando, tá? Em relação às empresas, né, de iniciativa privada, etc e tal, porque ela faz parte da administração pública indireta, não é isso? As empresas privadas, automaticamente, então o Estado faz parte da administração pública direta, que é aquele que repassa verbas para as empresas, não é? Porque a sociedade de economia mista, quer dizer, essa empresa com 50%, não é? Então, eu costumo dizer isso porque, né, não tem como a pessoa falar assim, não, eu votei no fulano para me representar politicamente, mas não tem como eu falar assim, não, mas como que você formou curso superior e conseguiu com o trabalho da sua mão, né, conquistar valor todo de dinheiro na sua conta? Quer dizer, não existe isso, né? A gente vê que é uma parte que é do princípio, até do engano, até do engodo, que a gente trabalha no dia a dia, sofre batalha, não consegue nem juntar dinheiro muitas das vezes, porque o dinheiro na sua mão vai embora fácil. Não é? Então eu penso assim, tem coisa que não tem aplicabilidade real, né? A verdade é essa. Então, né, a gente faz isso a grossa porque na prática também, se você for caçar algo que justifique, você não vai ver também que, você vai ver que tem coisas que vai depender de meios eletrônicos, né? Eu costumo dizer, se você chegar a falar assim, no Brasil tem tantos milionários, cada um deles tem X no banco tal, mas assim, vai lá e tira seu dinheiro todo do banco agora, vai ver que o banco não vai ter cédula para poder cobrir o valor dele, então tem que ter linha de crédito no meio de expressão eletrônica. Então, não determina que ele é mais rico ou mais pobre. Ah não, mas o Estado é autônomo independente. A pessoa está tirando recursos do governo do setor público. Então, quer dizer, quem representa popularmente a população é o governo público, a administração pública direta, não é? Então, para mim ser rico ou ser pobre, vai depender de quê? De verba pública. Só que, dentro do plano jurídico em que você é pessoa jurídica, então você tem igualdade de direito dentro daquele que deve agir de forma imparcial e impessoal, por meio de qualquer atividade pública. Entendeu? Porque vai garantir para você que ele vai garantir para o outro, se a natureza judicial é a mesma, não é? Na verdade, e o princípio da igualdade do artigo 5º da Constituição Federal também impede de fazer algum tipo de jogo político social em que ele pensa assim, não, eu sou funcionário público e todo mundo é meu empregado, mas ele não é popular, ele não é concursado, nem por prova nem prova de títulos, ele tem função que justifique essa autoridade dele, vamos dizer assim, por uma identidade. Então alguma coisa precisa ser ou reorganizar de forma mais independente, autônoma e justa, né? E por isso que o Partido Nacional Não Governamental ele tem foco em se organizar por meio de ONGs. Por quê? Porque são pessoas da iniciativa privada com capacidade de poder formar opinião pública para poder governar e auxiliar o governo. Não é isso? De forma respeitosa, democrática e liberal. Né? Não é? Então essa seria a finalidade. Então, nesse período em que o Estado estará readaptando, né, o indivíduo ou o trabalhador em outras atividades curriculares, né, a finalidade seria inserir novamente, né, no mercado de trabalho no período após o período de seguro-desemprego, iniciando um novo ciclo sazonal, cujo período irá depender do índice de empregabilidade, né, observadas a taxa de desemprego. É isso? Então, assim, se aquele ano lá a taxa subiu de empregados subiu para 85%, né? E agora a taxa de desemprego foi para 15%. Então, quer dizer, se diminuiu, se aumentou ou diminuiu, então quer dizer, automaticamente você, né, vai chegar no máximo 10, né? No máximo vai chegar 20 mesmo, o 16 seria no máximo o mínimo, né? Quer dizer, não tem como. Você vai se manter sempre nessa estabilidade, quer dizer, entre 0 e 20%. Não tem como. Então, quer dizer, no máximo você chegar a 10 seria 16 meses, da mesma forma. 25% seria a mesma coisa, é um período de 5, 4 anos, quer dizer, muito tempo a pessoa, né, se fazendo o direito de receber o seguro-desemprego ou também
se garantir o que? A estabilidade econômica do Estado e poder aquisitivo e o bem-estar social por meio de algum tipo de entidade pública ou pessoas que realmente se levantem com maturidade para poder governar e garantir, né, por meio de si mesmo, por meio de uma organização que seja compacta com o interesse democrático e do ordenamento jurídico do próprio governo, em vários setores e instâncias, né, da federação, desde prefeituras, né, Estado, que é a primeira instância, prefeituras, segunda instância Estado e Congresso Nacional ou governo federal. É isso? Então, esse é o projeto, né, de inclusão social do Partido Nacional Não Governamental. Ele é elaborado por mim, eu sou Eduardo Guimarães, né? O tema desse projeto é a exclusão definitiva do desemprego, né? Por quê? Porque quem está no seguro-desemprego também está empregado. Ele está tendo uma função que é segurar e manter equilibrada a estabilidade econômica de outros ramos e atividades econômicas também, que pessoas precisam estar trabalhando para isso. Não é verdade? Então é uma coisa que o governo tem que começar a enxergar e ver, que a realidade é essa. Porque se aquele dinheiro não está no bolso dele, ele vai estar na mão de outras pessoas que vai estar o quê? Promovendo o quê? O aumento exagerado de taxas ou da inflação, sob uma base em que grande parte da população, um percentual exorbitante da população está desempregado. Que vantagem teria isso para a população ou para o governo? Nenhuma. Ele não está oferecendo nada de novo para ninguém. E se a população acredita, é por falta de conhecimento de se mancou. Né? Então, o Partido Nacional Não Governamental, PNG 90.